Era uma vez uma menina que fugiu pela janela do quarto à noite, apesar de sua mãe ter dito pra ela não fazer isso. Ela entrou na floresta e, a princípio, foi recebida com calor e promessa de aventuras. Mas logo a floresta começou a ficar mais densa e mais escura. A garota estava com medo e queria ir pra casa, mas... Calma aí, porra, eu sei que você quer saber o final da história, mas antes de eu te contar o que acontece, eu vou ter que te preparar um pouquinho pro que tá por vir. Você consegue ter uma remota ideia de como o folclore nórdico pode ser extremamente perturbador? E não, eu não tô falando de sustos convencionais, muito menos de medinho barato. Eu tô falando de agonia, gatilho, coisas que vão muito além de Odin e Thor, provindos da mitologia escandinava. Rainbow the Mountain King é uma aula de storytelling, direção de arte e é o que a gente chamaria de absolute cinema, porque parece um filme jogável. Mas pra esse vídeo aqui, eu acho que cabe o termo absolute videogame. Bom, já fico alerta aí pra todos os tipos de gatilhos possíveis. E eu queria muito tá brincando agora, mas eu não tô não. Se você estiver pronto pra passar por essa jornada comigo, eu te garanto que vai ser uma das melhores experiências que você vai poder viver enquanto uma pessoa que consome videogames como mídia. Um pesadelo nos desperta e a primeira coisa que enxergamos ao acordar é a cama da nossa irmã vazia. Lilemore é uma garota teimosa e exploradora que, naquela noite, decidiu fugir pela janela do quarto, apesar da sua mãe ter dito pra ela não fazer isso. Vai linkando os pontos aí. Então Ollie, o nosso personagem, decide utilizar os mesmos meios de fuga que a sua irmã e sair em busca dela. E aquela noite parecia comum como qualquer outra. Pra não se perder no caminho de volta pra casa, a Lilemore deixava pinhas com pernas e bracinhos enfeitando o caminho. E era por ali que o Ollie deveria continuar seguindo. Porém, caímos dentro de um local que parece um pequeno santuário. E lá a gente encontra uma escultura de Tuva, uma figura poderosa que ainda vai nos ajudar mais pra frente. Por agora, ela nos presenteia com o que parece ser uma pedra brilhante e mágica de certa forma. Vale ressaltar que, como não tivemos contato com magia até então, eu pressuponho que o Ollie não tenha tido nenhum contato na vida e não acredite em magia até então. Mas como ele é apenas uma criança, ele age como se aquilo fosse algo normal vindo da sua cabeça fértil. A saída daquele lugar dava no pé de uma montanha e dali de baixo conseguimos ouvir um canto que é bem familiar pra gente. Seguimos o som e, finalmente, lá no topo, onde a vista era com certeza privilegiada, estava Lilemore, apenas desfrutando de uma noite estrelada. O Ollie corre todo empolgado para mostrar a pedra que ele tinha encontrado, mas algo não parecia certo, porque o objeto fugia de todas as leis da física. Mas isso não criou nenhum alerta neles, que bem rápido começaram a brincar. Eles jogavam a pedra de um lado pro outro, e um arremesso forte demais acabou levando a Lilemore a quase cair do penhasco. Por sorte, nada aconteceu ainda. Então o gesto de carinho dos dois, quase que simbólico, estava prestes a marcar o início de uma jornada bizarra que ambos viveriam a partir daqui. Agora tudo aqui vai começar a brincar muito com a perspectiva que temos do jogo, do personagem. Vão brincar também com o tamanho de objetos das criaturas. E também os devs se preocuparam em brincar com o nosso psicológico. E como era incrível esse novo local que eles descobriram. Definitivamente aqui lembra muito o mundo de Alice no País das Maravilhas. Tinha até gnomos? Oi? E é óbvio que a gente vai seguir ele, que nos guia quase que intencionalmente pra sua vila, tamanha a inocência dessa criaturinha. Eles são praticamente bebês de gorrinhos pontudos e vermelhos. Agora na vila desses carinhas, eles revelam que acham até estranho que uma pessoa de fora não tenha entrado ali com o intuito de devorar todo mundo. E eu meio que ignorei essa informação por hora, mas ela vai vir à tona logo logo. Em poucos instantes já agimos como parte da vila, ajudando a pegar esses bichinhos aqui, que eu não faço ideia do que são. Na real, acho que eles são outro tipo de gnomo. Só que a gente não tava ali pra trabalhar. O Ollie e a Lilemore queriam continuar explorando. Então a gente vai simplesmente esquecer todas as responsabilidades daqui e ir mais a fundo explorando esse novo lugar. As vistas que esse jogo nos proporciona são de tirar o fôlego. É uma puta obra cinematográfica, a escolha de ângulos de câmera em todos os momentos. Depois de tantas paisagens absurdas, a gente se depara com um poço. A Lilemore era naturalmente apressada e elétrica o tempo todo, e por isso ela saiu e continuou explorando pelos arredores. Mas nós ficamos observando aquele abismo por horas e horas, até que a noite cai novamente.
E passamos oficialmente o primeiro dia naquele local totalmente desconhecido. A noite num lugar tão mágico é de se esperar que as coisas fossem ficar iluminadas e até que fadas morassem ali. Então seguimos o brilho que voava em direção para onde Lilemore estava. Ela entrou na floresta e a princípio foi recebida com um calor e uma promessa de aventura. Mas agora que a floresta começou a ficar mais fria e mais escura, a garota com medo queria ir para casa. Mas a garota nunca mais foi vista. O que eu li pra vocês no início do vídeo não era só uma história avulsa, mas sim um prelúdio do que tava pra acontecer com a Lilemore. Eu confesso que nos 10 primeiros minutos de gameplay eu achei o jogo bem ok, normal, no meu ponto de vista, mas a cada minuto que eu jogava, além disso, eu ia sentindo como se eu estivesse garimpando ouro no meio do rio. Você não sabe que vai encontrar ouro ali porque você não tá vendo, mas aí começa a brilhar, e então você percebe que ali onde você tá procurando, com certeza tem mais coisa escondida. E foi basicamente assim que eu me senti finalizando essa primeira etapa do jogo. Por sorte, conseguimos sair da correnteza e dali começamos uma busca pela nossa irmã. Só que, oxi, a gente já viu esse lugar. Vocês concordam que a gente já viu esse lugar, né? De fato, a gente já passou por aqui e foi durante a noite procurando pela Lilemore. Mas claramente tudo isso era uma ilusão e somos salvos pelo Toad King, ou Sapo Rei, que nos engole por um breve período e logo depois nos deixa em terra firme. E saímos desesperados atrás de alguma pista. Encontramos novamente um dos gnomos perdido em um lugar que provavelmente foi devastado por aquele troll. Ajudamos ele a recuperar o brinquedo dele, então agora a gente tem pelo menos uma companhia. A cada passo que damos, vamos sentindo mais que estamos em uma terra estranha e pior, sendo constantemente observados por alguém ou algo. Enquanto essa brincadeira com a perspectiva já se tornou algo natural aqui no jogo, a brincadeira psicológica ainda tá muito leve. Então esse mundo aqui vai começar a quebrar o Oli. E a gente também. Quando vemos um gnomo bebê preso, pendurado em uma corda, obviamente corremos pra salvar o bichinho e não tá nos planos do jogo deixar a gente fazer isso. O corpo de um cervo colossal amortece a nossa queda e seguimos andando. Enfim, eu só tô esperando encarecidamente que a gente não esteja num covil de troll sanguinário. A gente tava no covil de um troll sanguinário. Assim que entramos, mal conseguimos imaginar como é que um serzinho tão pequeno conseguiria enfrentar um troll colossal como esse. Se há 5 minutos atrás estávamos andando em campos verdinhos no clima mais gostoso possível, agora estamos caminhando em terreno inimigo com cheiro de tripas e com metade do nosso corpo imerso em intestinos. Pro nosso azar, o monstro contra a gente e travamos a nossa primeira batalha. Por ser grande demais, ele também acaba sendo lento, isso nos permite facilmente desviar das suas investidas e devolver o ataque jogando pedras nos olhos dele. Assim que ele sente o baque, a gente consegue aproveitar para fugir. E repare que a gente ainda não utilizou para nada a pedrinha brilhante. Isso indica que nem mesmo o Oli vê aquilo como um instrumento de possível poder. Ele somente com a coragem conseguiu enfrentar um ser quase 10 vezes maior que ele. Já estando longe do alcance do troll, encontramos mais alguns dos nossos amiguinhos gnomos que acabamos libertando. E eles nos ajudam a abrir uma porta para a próxima área que vamos precisar. Nesse momento eu já tava tão apegado neles que eu travei. Sério, eu tava torcendo pro jogo mostrar bem grande na tela Game Over, seu maldito, descuidado, filho da puta. Mas nada disso aconteceu. Eu tinha agora que conviver com a culpa de ter matado um gnomo bebê porque eu guiei ele pro caminho errado. Sério, eu fiquei tão puto nessa hora que eu dei Alt F4 e fui dormir. Pra ilustrar melhor a minha reação na hora, como eu não tava gravando a minha cara, eu basicamente reagi assim. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. No dia seguinte, voltando pro jogo, mesmo tentando de novo, eu ainda assim não consegui passar com todos os gnomos vivos daquele trecho. Curiosidade que existe até uma conquista pra você conseguir passar desse lugar aqui com todos os gnomos vivos. Mas enfim, sobraram vários vivos e a gente tinha a obrigação moral de levar eles pra um lugar seguro, que não tava muito longe dali. E bom, finalmente chegamos onde realmente importava, um abrigo pros bebezinhos passarem a noite, até tudo se ajeitar. Falei pra você que esse jogo era do caralho. Sério, essa hora eu entendi que o jogo tinha muito o que quebrar do Oli ainda e de quem tá jogando também, obviamente. Então eu decidi começar daqui a gravar as minhas reações, porque tipo, cara, a cada passo que eu dava nesse jogo, a minha reação era tipo, mais incrédula possível. Era merda atrás de merda, que porra é essa? Sem ter muito tempo pra chorar ou sequer um segundo de luto pelos seus amigos inocentes, a gente sai correndo porque agora temos um troll de 4 metros na nossa cola. Aqui o medo é trabalhado brilhantemente
constantemente com cada ângulo, cada trecho em que a câmera se reajusta, revelando um caminho novo pra gente fugir desse maldito. E pera lá, esse troll aqui não é o que roubou a nossa irmã? Então, cadê aquele saco onde a Lilemore estava guardada? Resposta rápida, esse troll aí não é o mesmo troll que pegou a nossa irmã. Aquele troll que pegou ela já tá muito longe e tá indo levar ela pra uma criatura bem pior e bem mais colossal do que os trolls. Agora que a gente pegou distância do troll, a gente pode continuar correndo tranquilamente. A gente cai de novo, agora num nível bem mais baixo no solo. Encontramos mais um rio de goré e sangue e uma onda de carniça começa a nos perseguir até a saída daqui. E em um momento desse trajeto tem uma caixa. Se você não prestar atenção, você vai acabar jogando um gnomo aprisionado numa gaiola para ser usado como uísque e comido pela coisa que tá nadando nas tripas. E essa foi a minha honesta reação. Eu simplesmente voltei pro checkpoint, porque eu me recuso a matar esse bichinho. Eu acho que o jogo já me quebrou demais e eu tô sinceramente ficando puto com essas situações. Indo mais à frente, acabamos voltando pra área do troll açougueiro. E em certo momento ele nos encontra de novo. Só que ao invés de lutar, sabendo que vai tomar uma pedrada no olho, ele decide que é muito mais seguro trancar a gente. Só que nem assim vamos parar quietos, porque além desse troll ter o intestino no lugar do cérebro e colocar a prisão do Oli num muro com vista pra saída dali, a gente também tem força suficiente pra projetar o nosso peso pro dentro da gaiola, fazendo ela cair e quebrar por conta da altura. Mas aí que tá, a gente acaba caindo de frente com outro monstro que não é tão monstro assim. Ele se chama Lemos e vai ser uma grande virada de chave pra história. E logo vocês vão entender o porquê. Ele é tão bonzinho que nem sequer expulsar uns bichinhos menores que o dedo mindinho dele ele teve coragem de fazer. Provavelmente porque no mínimo contato com essas mãos imensas de pedra dele, ele sabia que isso mataria os bichos. E não é o que ele queria. Então a gente tenta ajudar expulsando essas porrinhas de cima dele. E esse simples gesto nos torna amigos. Por fim, o Lemos nos ajuda com as suas próprias mãos a continuar a nossa jornada, que ia direto ao reencontro da nossa pedra brilhante. Só que era uma emboscada e tinha um troll ali esperando pela gente. E quando era quase tarde demais, eu não sei se a pedra trouxe a luz do dia ou se o dia tava próximo demais, mas eu sei que trolls saem pra caçar e fazer suas atividades apenas à noite, porque ao menor contato com a luz do sol, eles podem ser petrificados. E foi o que aconteceu. Agora salvos, a gente segue adiante e curiosamente mais pra frente tinha um gnomo em cima de um ouriço esperando pela gente. Cinema. Se isso não é cinema pra você, eu não sei o que é. Toda vez que o dia chega, a gente sente uma absurda calma. Tudo fica extremamente leve. Ao passarmos pelo lago, vemos bichinhos segurando dentes de leão. Na real, eu acho que eles são o dente de leão. E essa poeirinha que eles soltam acaba acordando o Lemos, que tá aqui, né? Ele tava lá atrás, agora ele tá aqui. Ok. É isso aí, que vai acabar nos ajudando mais uma vez. No caminho encontramos um gnomo perdido que estava procurando pelo seu grupo, então a gente ajuda no reencontro dos dois e quando as coisas pareciam que iam continuar calmas, ouvimos uma música que força os nossos movimentos. E essas notas que estão sendo tocadas vão nos levar novamente para um lugar escuro e cheio de armadilhas. Provavelmente isso é um covil de monstros que a gente nem faz ideia se são trolls ou até coisas piores. Nossa pedra iluminava o caminho até a saída, mas sem querer ela acaba também nos revelando algo bem mais assustador. Por ali vivia uma criatura que usava a música para controlar as pessoas e fazer mal a elas. Tudo isso com o som de um violino. E se a gente não tivesse sido manipulado há 2 minutos atrás por um som de violino, a gente não conseguiria ligar os pontos. Mas isso já dá uma prévia de que o encontro com esse bicho não vai ser nada amigável. Cara, se isso não fez você soltar pelo menos um peidinho, eu não sei o que mais faria. Agora estamos no território dele, não sabemos mais onde ele tá e por algum motivo ele parou de tocar, sendo que ele poderia simplesmente continuar tocando e nos manipulando. Percebemos que esse bicho é bem mais forte que trolls porque vamos encontrar um deles mortos aqui pelo caminho, sorridente e provavelmente ele dançou feliz até o sol aparecer. E como esperávamos, é claro que ele não foi embora. Quando ele percebe que somos rápidos o suficiente para escapar, o monstro volta a utilizar o seu violino para tentar chegar até a gente. O jogo mostra como o poder da música pode ser devastador. É bizarro como em todas as culturas a música é presente, extremamente influente e importante. Só que curiosamente, dessa vez nem as notas amaldiçoadas do seu violino nos parou. E ele, intrigado, vai checar pessoalmente
de novo, mas a gente consegue nos distanciar o suficiente e encontramos uma caverna próxima dali. Perto de um corpo que devia estar ali há muito tempo, havia um livro contando sobre um músico chamado Naken, que era um homem bom e talentoso, porém constantemente maltratado pelas pessoas do seu povoado. Certo dia, ele se apaixonou, mas nem esse sentimento foi mais forte que toda a violência que esse cara sofria. Quando ele não suportou mais tanta maldade, a sua raiva fez com que ele finalmente quisesse se vingar. Então ele voltou pra vila tocando melodias proibidas e todos começaram a dançar sem parar, sem descanso, sem nenhuma trégua, até a morte. Infelizmente, a pessoa que ele amava também ouviu cada nota que saía daquele violino, até o último suspiro dela. E o Naken finalmente se livrou da maldade, mas também foi privado do amor. Ele se retirou pro lago e vive lá até hoje. Se vocês não entenderam, o bicho do livro é o mesmo bicho que tava lá no lago. Saindo da caverna, o Naken tava lá, mas a própria água que serviu pra ele como casa também cobrou caro. A cachoeira levou o Naken direto para uma pedra pontiaguda, mas o Wally, quase sem vida, talvez com alguns ossos quebrados, cansado apesar de tudo, continuava vivo. Ele usa então os seus últimos esforços para chegar em algum lugar. A situação é tão extrema que ele alucina novamente com o lugar onde ele encontrou a sua irmã uma noite antes deles se separarem. Mas agora, ao invés de Lilemore, o espinheiro começou a tomar o lugar. Haviam flores nesse espinheiro que curiosamente se inibiam com a força da pedra brilhante. Porém, mais uma vez era só a sua mente pregando uma peça. Enquanto ele sonhava acordado, seu corpo quase sem vida o levou até Tuva. Mas dessa vez não era uma estátua em um templo, como a situação em que a gente encontrou a pedra, e sim a verdadeira garota. Ela nos cura e também deposita coragem e luz novamente na pedra. O jogo faz até uma sacada com a luz do sol e a sombra na gente, mostrando que ela é realmente diferenciada. Ela vai também nos mostrar então a razão de tudo isso, dizendo que o espinheiro cobre tudo onde a escuridão tomou conta. Siga a luz e você encontrará o que procura dentro da montanha. A esse ponto vocês não devem ter esquecido do que a gente tá procurando, certo? É a nossa irmã. E ia ser impossível seguir daqui em diante sem a Tuva, mas não somente por conta da informação que ela nos deu, mas também por conta da luz que ela reacendeu. Porque o que o Wally vai enfrentar agora é, de todas as experiências desse jogo, a mais cruel. E eu preciso dizer pra vocês que o negócio daqui pra frente vai ficar bem aterrorizante, pra não dizer indigesto. Os gatilhos que eu comentei no início do vídeo estão quase que todos nessa parte. Então essa fuga do Wally pelos telhados vai ser a contagem regressiva pra você decidir o seu próximo passo. Se você passou por uma perda e tem alguma questão não resolvida relacionada a isso, ou também tem alguma questão com... Sui, você entendeu, né? É por sua conta e risco continuar assistindo, ou você pode pular direto pra esse trecho aqui. Bom, pra você que resolveu continuar, segura minha mão que o bagulho vai ser punk. Pra não dizer de fuder a cabeça. O Lemos nos resgata dos espinheiros e solta a gente novamente em terras firmes, agora mais próximos da maior provação do Wally. Você deve ter reparado que o olhar do Lemos quando nos segura é de extrema preocupação. Quando ele entrega a gente, ele abre um sorriso que mais parece estar maquiando toda aquela angústia dele, justamente por saber o que a gente vai passar e pra encorajar um pouco o Wally. Conforme a gente anda, a noite se aproxima. O Wally sentiu um calafrio ao ver os avisos para as mães desesperadas que carregavam os seus filhotes. Pinturas com mensagens bizarras de mães implorando para que outras mães não realizassem os atos indescritíveis. A passagem nos leva até o acesso para uma vila pantanosa e ali tinha um aviso não escrito. O Wally não percebe e mesmo que percebesse, eu acho que a esse ponto ele não desistiria. Então a gente sai correndo e eu tava sentindo um frio na espinha, porque sabe sei lá que horas essa monstra do cacete ia vir correndo atrás da gente. E vocês estão entendendo por que de eu ter dito que esse jogo ele não trabalha com terrorzinho barato? Ele trabalha meio que direto no seu psicológico, mas sem depender 100% da atmosfera. Ao mesmo tempo que eles usam a atmosfera a favor desse terror, não sei explicar. É um bagulho bizarro. É tipo aquele terror meio Midsommar, mas eu acho que esse jogo ele executa melhor ainda, infinitamente melhor. Quanto mais caminhamos, mais a noite toma conta e, de repente, vários olhos na beira da ponte nos observando. Reparem bem nessas criaturas. Eu vou explicar mais pra frente. Chegando na casa estranha ao final da ponte, vamos bisbilhotar pela janela e lá temos um cenário bem macabro. A porta da entrada estava aberta e lá dentro era um cenário ritualístico. Por sorte, sem nenhum monstro dentro. Precisamos então preparar uma poção que faria esse fogo incessante que tá barrando a passagem se apagar. Mas antes, que tal a gente dar uma olhada pela janela?
Tá, vai, jumpscare quando usado pontualmente pra potencializar o cagaço, eu acho muito bom. Abrindo a porta, a gente vai parar direto naquele quarto estranho e tinha um livro em cima da mesa. E esse negócio aqui me deu arrepio até os cabelos do... Ouve só essa porra. If you find yourself in pain and sorrow, cry no more, they will be gone tomorrow. Listen to the voices of the deep, and join the wolves that circle round the sheep. A temporary sacrifice you make in order for your powers to awake. Trust in the transcendent and surrender to be received into the arts of splendor. Behold the transmutation into gold. Soon a god emerges from the mold. No longer human, brick to land alone. A goddess reborn seated on her throne. Detalhe aqui que você não tem opção de não ler, a não ser que você tire o headset e fica apertando pra frente ali e você realmente não vai ouvir nada. Mas o item que você precisa pra avançar, ele tá tipo num compartimento embaixo do livro e ele só é revelado quando você passa a última página e o livro se fecha. É pra você ver essa porra. E os caras são genial no terror aqui. Vamos lá, vocês estão... Pelo amor de Deus. Esse item que a gente precisava é uma alavanca que a gente usa pra descer uma escada que vai servir pra gente ir pra próxima etapa. Subindo essa escada, a gente vê uma mãe tentando consumar o ato do livro, porém ela nos vê e sai correndo com seu filho nos braços. Então a gente vai se apressar, porque precisamos alcançar aquela degenerada do caralho antes que ela faça algo com o filho dela. Agora a gente tá numa corrida contra o tempo. O Wally tava otimista, mas tinha que ser muito rápido, ou ele poderia não chegar a tempo. Quando estamos no meio do caminho, a bruxa que recebe os sacrifícios trava a jornada. Então começa a boss fight mais perturbadora desse jogo. Quando achamos que o monstro vai sair da água pra nos matar, isso aqui acontece. E se você não tinha sacado ainda, lembra daqueles seres que estavam observando a gente perto da entrada da vila? O que eles têm a ver com essas crianças? A origem desses seres está ligada diretamente à prática de... Eu vou ter que falar de um jeito idiota pro YouTube não, cair com o vídeo. Desvivimento de mini pessoas. Vocês entenderam muito bem do que eu tô falando. Em que mães, geralmente solteiras, segundo a lenda, por vergonha de serem mães solo e medo de repressões da sociedade, elas abandonavam seus filhos a esmo ou elas encerravam ali a vida deles, antes mesmo deles receberem um nome. Então esses filhos que se foram sem ser batizados se tornam Millings. Tá, já deu. É bem pesado. Vamos voltar pra batalha. Não que a batalha seja menos perturbadora que a história que eu acabei de contar, a maldita fica mostrando berços boiando, mas quando a maldita finalmente dá as caras, a nossa luz pode dar um fim a ela. Mas a jornada tá longe de acabar, porque ainda estamos atrás daquela bruxa que, pra nos atrasar, foi infestando o caminho com espinheiros. Ela então atravessa um lago pra se distanciar do Wally e perto da beira desse lago, de novo, mais Millings. Essa parte eu confesso que eu joguei sem ter pesquisado o que eles eram e eu não tinha ligado os pontos, mas agora revendo o vídeo, escrevendo o roteiro, esse trecho ficou 100% mais bizarro. Bom, chegando em terra firme, a gente tem uma visão aterradora. Ele vai caminhando totalmente impotente, insuficiente, ele fica recluso, os braços fechados, demonstrando profunda tristeza. E o pior desse jogo, então, é mostrado pra gente. Vocês estão vendo agora a cena meio que censurada, mas ele tá segurando o filho dela, né? E foda. Esse jogo é pesado pra caralho. O Wally então pega aquele serzinho no colo e pra impedir que ele se torne mais um Milling, ele dá um enterro digno pra aquela vida que foi interrompida cedo demais por conta de um ritual desumano. Nessa hora é impossível não sentir um nó na garganta, não sentir raiva.
mas a gente precisa continuar caminhando. Por mais dolorido que isso seja, ainda conseguimos ver uma luz no meio da mata escura. A culpa e a tristeza ainda estavam pesando sobre ele, mas o brilho era quente e reconfortante. Ele lembra então que a Tuva tinha dito pra ele seguir a luz. Agora a gente precisa seguir o Lichtgubbe, eu provavelmente falei esse nome errado, e pra não falar esse nome errado, que é um termo sueco pra homem de lanterna, eu vou chamar ele só de Gubbe. The Lichtgubbe. O Gubbe age no jogo também como um arquivista místico e imortal, e segundo o que a própria narradora fala, ele era mais velho do que a montanha, quase tão velho quanto o próprio mundo. Ele nos guia por esses corredores e lá no centro da sua biblioteca havia um livro em destaque, que começaria a encaixar as peças sobre o que aguardava a gente no final da jornada. Há muito tempo atrás havia um reino pacífico sem um herdeiro ao trono. O rei Nils e a rainha Madalena esperaram por um longo tempo até que ela finalmente engravidasse. E então ela deu à luz ao aguardado filho, que eles nomearam de Ulrich. Mas infelizmente a mãe não resistiu ao parto. Mesmo devastado, o rei Nils se manteve forte e criou Ulrich. O príncipe era a única coisa que mantinha a escuridão de Nils sob controle. Certo dia, sem mais nem menos, o príncipe adoeceu. E os médicos tentaram de tudo e nada dava certo. Mas então eles souberam de boatos que as bruxas manuseavam uma flor que curava tudo. Então o rei fez o que reis são especialistas em fazer: massacrar quantas pessoas ele pudesse pra conseguir o que ele queria. Só que mesmo assim, ele não teve nenhuma pista de onde ele poderia encontrar essa tal flor. Muitas bruxas foram mortas e é só isso que o Gubbe nos revela até o momento. Então ele começa a caminhar e a gente precisa seguir. O Ollie queria poder continuar na luz da biblioteca, mas ele sabia que precisava continuar na busca pela Lilemon. Assim que o Gubbe nos indica onde precisamos continuar andando, ele ouve uma voz familiar e, se não bastasse a voz, também enxergamos a nossa própria irmã. Era óbvio que isso era algum tipo de magia pra enganar a gente e também era muito óbvio que nada disso ia acabar em pizza. Quando alcançamos a nossa irmã, vemos ela sumindo na neblina e uma monstra chamada Skogsra. Pesquisando um pouquinho, eu descobri que o nome dela se pronuncia Skogsirwa. Mas esse ponto eu já devo ter cometido uns 300 crimes linguísticos aqui contra o povo nórdico. Não muito tempo perseguindo essa ilusão, aquilo se revela ser uma deusa da floresta. E também podemos ver que a sua vulnerabilidade fica exposta nas suas costas. E sério, eu gostei tanto do design dessa personagem que eu tô muito cogitando tatuar ela. Então começamos o combate e tem uns corpos pendurados nas árvores com seus corações expostos, que quando atacamos esses corações, ela acaba sentindo o dano. A história desses homens, ela é bem macabra. Ela tinha um hábito nada saudável de atrair homens pra floresta e esses homens nunca mais eram vistos. Então certo dia os marmanjos resolveram fazer uma expedição de caça e eles usavam capa preta com capuz pretos. E aí vocês já entenderam, né? Onde que eles foram parar. Não sobrou nada para os Betinha e ela farmou aura. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Presos nessas árvores, eles fornecem força vital pra Skogsirwa. Então muito provavelmente ela tá mantendo eles vivos. Porque não tem como você fornecer força vital sem estar vivo. E eles estão desde então com as suas caixas torácicas abertas e com o coração totalmente exposto, resumindo um puta goré. Enquanto a monstra tenta nos atacar, eu vou me protegendo atrás das árvores até conseguirmos destruir alguns corpos pendurados e enfim derrubar ela pela primeira vez. Só que quando ela se sente acuada, ela utiliza a habilidade de ilusão dela pra tentar abalar psicologicamente o Ollie, mas isso dá muito errado. Pra ela, no caso. Porque após criar esse clone, ela explode a irmã do Ollie. Sério, essa foi definitivamente a pior decisão que ela podia ter tomado aqui, porque... Caralho. Só que agora ele tava assumindo um risco, deixando que a luz dele fosse moldada pela sua raiva. Mas de qualquer modo isso foi necessário pra construção e amadurecimento do Ollie. Então batalhamos mais contra ela. No final desse embate ela fica novamente vulnerável, deixando seu rombo nas costas aparente pra gente. Que vamos usar essa espada aqui pra finalizar ela, perfurando o coração. Mas aqui a gente tem uma cena que vai marcar muito o personagem pelo resto da sua jornada. Quando ele já praticamente a matou, ele se planta com a espada na frente do rosto dela. E aqui fica pra gente escolher: apenas finalizar a Skogsirwa ou sei lá, fazer o Ollie descer 100 espadadas na cara dela. Eu não tô nem zoando, tem uma conquista pra isso. Deixamos ali então o corpo da Senhora da Floresta com um devastador sentimento de culpa. Só que nessa hora ouvimos uma voz que eu não sei realmente se era a Tuva ou se a culpa do Ollie era tão grande que ele tava imaginando o que ela ia dizer se visse o que ele fez. Mas já não importava mais. Durante a trilha, percebemos que tudo tá incendiado. Árvores de corpos, troncos tombados e um nevoeiro formado pela fumaça. O que havíamos lido na biblioteca do Gubbe narrava exatamente o que aconteceu nessa vila que a gente tá prestes a passar. Mas não antes sem uma das cenas mais fortes e pesadas desse jogo. É óbvio que só perde pra cena do bebê.
aqui, o Oli nem sequer aguenta olhar para os lados. O vento então se intensifica, fazendo então o vestido das bruxas mortas baterem no Oli. O vento também traz o cheiro do local, e ao final dessa passarela macabra, ele acaba colocando tudo para fora. E é de se entender que ele tenha tido essa reação. Ele viu seus amigos morrerem, sua irmã ser sequestrada, não para de sofrer ataque de todos os lados, por todos os tipos de criaturas possíveis, viu uma vida inocente ser interrompida cedo demais, e agora, pra piorar, ele tinha uma morte nas suas mãos. Tudo sem nenhum descanso. Avistamos uma capela no horizonte, e quando passamos por aquele lugar, chegamos em uma cidade praticamente fantasma. Reparem que eu falei fantasma e não inabitada. Essa vila foi acometida por uma peste logo após o ataque do Rei Nils, mas essa peste não era comum. O espinheiro veio e tomou conta de todos os que foram mortos pela peste, tornando-os mortos-vivos. Apesar de ser dia, o interior das casas ainda é aterrorizante, e precisamos passar por aqui com a visão basicamente zerada, e caso a gente tente usar a pedra, pode acontecer isso aqui. E se vocês repararem bem, a pedra não tá emanando uma luz tão forte quanto antes. Porque depois que a gente tirou a vida da Senhora da Floresta, toda a luz do Oli ela ficou enfraquecida, inclusive a da pedra. Então agora a pedra emite apenas uma luz fraca e nada mais. Depois de momentos extremamente angustiantes no absoluto ou quase absoluto escuro, encontramos uma casa e vemos uma jovem já sem vida, encostada no pé da mesa. E logo acima encontramos o seu diário, com anotações que narravam o destino perturbador da garota e desse lugar. Ela estava apaixonada, e como um casal, estavam unidos e ajudando a vila a passar por aquele momento difícil de pós-caças bruxas. Quando o rei finalmente cessou os ataques e ela pensou que conseguiria viver enfim em paz, a peste chegou na aldeia. E como de praxe de qualquer povo antigo, qualquer peste ou doença que acometesse o lugar onde eles moravam era motivo para imaginar que fosse punição divina. Moradores alegam ter visto uma velha encapuzada vagando à noite e carregando um ansim. Se você não lembra, é esse negócio aqui. Isso aqui é um ansim. E em todas as casas que ela passava, as pessoas adoeciam. Em certo momento, a peste evoluiu. Os mortos passaram a se levantar e tentar devorar quem ainda estava vivo. Então a jovem se tranca em casa, ficando separada do seu companheiro, e ela escreve: "Eu queria estar com ele. Espero poder encontrá-lo na próxima vida. Eu já tô sem comida e os mortos estão batendo na minha porta. Eu sinto tanta saudade dele." E essas foram as suas últimas palavras deixadas no seu diário. Talvez ela tenha morrido de fome, talvez tenha terminado seu sofrimento com as suas próprias mãos. O jogo não detalha sobre isso, mas ela provavelmente escapou da peste, porque do contrário ela estaria em pé como todos os outros. Saindo dali e entrando em uma casa alguns metros à frente, vemos várias pessoas penduradas. O Oli se retrai e passa por ali abatido com o que acabou de ver. Atrás desse lugar a gente encontra uma igreja, que tem em uma das suas paredes uma imensa pintura do rei em seu castelo, provando que esse povoado estava debaixo do jugo do Rei Nils. Nos fundos dessa igreja local, damos de cara com um cemitério que foi o palco da peste. Só que nesse instante, os corpos sentem que tem carne fresca por perto e começam a se levantar. A gente precisa correr deles em direção a uma ponte que acaba cedendo com o peso de tantos monstros. Sem ter muito pra onde ir, a gente vê essa escada e começa a subir nela, e conforme subimos, um eclipse solar começa a tomar conta de toda a luz do local. E agora uma das coisas mais curiosas na gameplay, a gente encontra uma pedra imensa no topo desse farol. Eu não sei se ela tá ali figurativamente, ou se seria o Oli lidando com a culpa dele finalmente. Eu sei que dali a gente tem uma porrada de visões, a gente vê a peste, a gente vê uns fractais na tela, e eu não entendi porra nenhuma. E logo depois dessas visões esquisitas, a gente é levado até um rio, onde perto dali encontramos um bote. E parece que depois do reencontro com a origem da pedra, ela devolveu pra gente a força que a gente precisava. Então agora não estávamos mais com um poder enfraquecido em mãos. Só que enfim, a gente segue caminho e subimos no bote. A partir de então a gente precisa remar pra chegar do outro lado. Uou! Esse evento bizarro acaba de acontecer pra ilustrar como a peste ou uma doença em si ela age. Porque ela acomete o corpo de maneira silenciosa e sem aviso prévio, e do nada ela tá lá, agora no nosso barco. E o mais curioso é que aqui a nossa batalha com a Pesta, que é o nome desse personagem, não é física, ela é 100% mental.
Pega no meu pau. Tudo que ele tem agora é no que ele se apegou durante a sua jornada. Ele precisa decidir se ele vai ceder às dores que ele tá sentindo, mesmo estando quase à beira da loucura, se ele deixa tudo o que aconteceu com ele o quebrar de vez, ou se ele vai enfrentar essa doença. Então, passamos pela primeira aprovação. Agora, com mais raiva e mais determinada a nos parar, a peste entra em um novo confronto mental. Mais intenso e mais bizarro que o primeiro. Só que mesmo assim, o Wally tá apegado no que o fez chegar até aqui. Então, passamos mais uma vez pela aprovação. A peste tenta se recompor e lentamente vai ganhando força novamente. Até que ela nos toca e agora, de uma vez por todas, vamos provar pra ela que, apesar de pequeno, a nossa força era infinitamente maior que o poder destrutivo e mortal dela. Quando a peste finalmente entende isso, finalmente ela se vai, o eclipse se dissipa, havíamos vencido a escuridão e finalmente estamos mais perto do que nunca de encontrar a Lilemore. Novamente estamos na montanha que deu início a tudo. Ali o Wally começa a entender onde ele estava. E tudo o que aconteceu na sua jornada começa a passar diante dos seus olhos. O espinheiro retrocede conforme ele vai vendo seus erros e acertos. Shapeshifter in the forest. Now the mountain stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. A maneira como esse jogo brinca com a sua cabeça, ela não é pra amador. Ele te coloca em situações de extrema felicidade e tira isso das suas mãos, contrapondo com extrema destruição, desolação, tristeza e depressão e choro pra caralho. Mas mesmo após cada um desses momentos devastadores, o dia chega novamente. E o Wally ainda tem a habilidade de respirar diante de um dia ensolarado, mesmo tendo sido quebrado durante a noite. Agora, através da mesma passagem em que tudo se iniciou, tudo também estava prestes a terminar. Conforme adentramos o castelo do Rei Nils, de alguma maneira o Gooby nos traz de volta aos corredores da biblioteca para mostrar finalmente o desfecho daquela história. Exausto, o rei caminhava para sua última esperança. Ele caiu de joelhos em frente a essa poderosa bruxa que resolveu ajudar, para que ele parasse com todas essas mortes. Com apenas uma pétala dessa flor, o príncipe Ulrich começou a se recuperar rapidamente. Porém, devido aos atos tiranos do Rei Nils, muitos estavam descontentes, e uma noite após Ulrich ter finalmente a chance de se curar, ele foi morto por alguém próximo ao rei. Quando o rei entra no quarto e se depara com seu filho sem vida, a última luz que segurava a sua sanidade foi completamente apagada. E assim, ele usa a pétala da rosa que a bruxa lhe deu para trazer ruína pro seu reino, dominando os espinheiros e fazendo mais uma carnificina. Essa parte aqui mostra como no jogo sucumbir à maldade e à violência altera não só a cabeça dos personagens, como também as suas formas físicas. O Naken era um ser humano comum que ficou gigante após sucumbir. E o rei, que antes estava dentro do castelo como um ser normal, agora era um ser colossal. E para conter todo esse poder, a bruxa que deu a rosa também ergueu uma montanha que aprisionou o rei com o mesmo espinheiro que ele soltou no reino. E até hoje, os Trolls ainda o alimentam como punição pelos seus atos. Isso tudo pra ele nunca morrer de fome, nunca morrer de maneira alguma. E voltando lá pro início do vídeo, vocês se lembram que foi um Troll que sequestrou a Lilemore e levou ela dentro de um saco pra algum lugar? Pois bem, ela tava dentro dessa montanha, aguardando pacientemente virar comida pra esse rei. Talvez já tenha até virado, talvez ela não tenha virado. Será que virou? Fica aí até o final pra descobrir. Mas como o Wally não tem certeza do que pode ter acontecido com ela, o único jeito de descobrir é correndo contra o tempo e encontrando um rei pra dar logo um fim a isso tudo. Saindo da biblioteca, paramos exatamente no lugar onde a ira do rei se deu início, nos aposentos do príncipe Ulrich. E no quarto a gente vê alguns quadros que mostram uma certa semelhança entre o Wally e o filho do rei. E aí vai ficando mais sinistro, porque no armário do príncipe ainda havia uma roupa e o Wally por algum motivo sente que deveria vestir aquilo. Então percebemos que somos exatamente iguais ao filho do rei. Se a gente é uma espécie de reencarnação ou algo do tipo, eu não faço a menor ideia. E nas minhas pesquisas eu não achei nada referente a isso, mas se vocês souberem de alguma coisa, eu aceito nos comentários ficar sabendo também, porque eu tô curioso. Saindo daqui a gente vai passar por uma série de locais estranhos no castelo. Basicamente é onde os Trolls trabalham pra manter o castelo, e só então a gente vai encontrar uma porta imensa que esconde o Rei Nils. E ao abrirmos a porta, claramente, ele tá lá. Damos de cara com
um treco colossal. E a gente vai subindo pela sua espada, damos a volta pelo seu corpo, utilizando os espinheiros, chegando finalmente onde a nossa irmã deveria estar presa. E quando a gente achava que bastava segurar a nossa irmã, sair dali escondidos, um troll abre os portões, entra na sala e antes que a gente possa tirar ela dali, ele pega o saco e joga a Lilemore dentro da boca do rei. Por um último instante, o olhar dos dois se encontra. E o rei percebe que algo tá estranho. Então ele acorda e num surto ele perfura o troll e manda ele pra dentro também. Afinal, se cabe na boca, por que não comer, né? Finalmente ele nos descobre e uma batalha épica se inicia. Quando destruímos as flores que controlam o rei, ele deixa os seus talheres de lado e finalmente puxa a espada e seu cetro e começa a lutar um pouquinho mais sério com a gente. Uma coisa que vocês devem ter reparado é nessa musiquinha aqui que tá tocando, que deixa a batalha final muito mais épica. Essa música é do Edvard Grieg, que carrega o nome In the Hall of the Mountain King. Se você não sacou, sai do vídeo agora. Foi composta para uma peça chamada Peer Gynt, que narra um conto norueguês de Peer Gynt, que é um jovem mentiroso e irresponsável. E após tentar sequestrar uma noiva, ele se refugia nas montanhas. Lá ele se envolve com a filha do rei dos trolls da montanha, mas aí ele foge quando percebe que teria que sacrificar a sua humanidade. Que já não era muita, né? O cara era um salafrário. A atenção aos detalhes desse jogo, ela é, surreal. Enfim, a batalha continua frenética e depois que destruímos todas as flores, o espinheiro se enfraquece e finalmente, em séculos, o rei pode ter um momento, um flash de lucidez e enxergar sem a influência que o espinheiro exercia sobre ele. Então ele viu a semelhança entre o Ollie e o seu filho. Isso faz ele abaixar a guarda e decidir, por fim, superar aquela era de escuridão do espinheiro. Mas ainda não tinha acabado, porque a Lilemore podia estar viva ainda dentro do estômago do rei. Quando ele arranca o espinheiro enraizado nas suas costas e corta o mal pela raiz, aproveitamos para subir novamente em sua espada e pulamos em direção à sua boca, com uma última esperança de encontrar a Lilemore com vida. E isso tudo acontece enquanto o corpo do rei Nils vai cedendo após anos de prisão, e como um último ato de esperança, o Ollie joga o seu fragmento de luz dentro da boca do rei para que a sua irmã possa se salvar. E ela usa a pedra para abrir o rei. Finalmente, eles estão livres. Mas ela vê o Ollie caído no chão e corre para socorrer o seu irmão, que estava entre a vida e a morte. Nesse momento, a gente tem dois possíveis clichês. O primeiro sendo o protagonista sacrificando todos os seus últimos suspiros e fôlego e forças para salvar uma donzela indefesa. E depois de ter o seu dever cumprido, ele só morre. E o segundo clichê seria alguma força espiritual vai reviver o personagem. E dentre as duas, eu confesso que eu prefiro a segunda, porque eu não quero que o Ollie morra com essa idade depois dele ter passado por tudo que ele passou. E tendo dito isso, vocês lembram que a Tuva tá sempre olhando por ele. E ela tinha um último presente pros dois. Agora que o rei se foi, toda aquela estrutura da montanha havia cumprido seu papel, então não tinha mais motivos para continuar de pé. Quando tudo começou a ruir, a Lilemore colocou o seu irmão nas costas e tentou correr. E mais uma vez, o gigante de pedra tava ali para cuidar do seu fiel amigo. O Lemos vem socorrer os dois na entrada do castelo. Depois dessa cena final, assim como eu, você provavelmente achou que tudo que a gente viveu não se passava de um sonho.
E ainda bem que você tá redondamente enganado, porque não é não. O contraste entre a beleza e o terror que esse jogo apresenta faz a gente terminar o game do jeito que você provavelmente terminou esse vídeo, refletindo e processando tudo que você acabou de ver e vivenciar comigo aqui. Eu terminei esse jogo com a sensação de que tudo valeu a pena. Cada instante dessa experiência, desde os acertos do Oli até os erros. Esse jogo foi lançado em 2023, quase 3 anos atrás, porque já estamos em 2026, e você deve ter reparado a mudança de ângulo, de cenário. Deve ser porque eu comecei a gravar em setembro esse vídeo e tô terminando dia 5 de janeiro de 2026. E apesar de eu ter jogado ele só agora, setembro de 2025, esse jogo com certeza entrou no meu hall de melhores jogos já jogados de todos os tempos. O tempo de gameplay desse jogo é perfeito. A história fica toda amarradinha, os personagens são carismáticos, a trilha sonora é insana. E é claro que eu corri no meu backlogged pra tacar 5 estrelas nesse jogo. Eu sei, faz tempo que eu não trago vídeos, mais de 1 ano pra ser exato, né? Eu fiquei um bom tempo aí só trabalhando mesmo. Não digo nem projetos pessoais, porque o canal é um projeto pessoal, os outros projetos são projetos, trabalho e enfim. Mas eu resolvi tomar vergonha na cara, apesar de que eu tava produzindo verticais ali, alguns shorts, alguns TikToks e tudo mais. Se quiser me segue lá no TikTok, eu posto os vídeos exclusivos lá. A gente tá com 43 mil seguidores, eu acho que é. E aqui a gente tá chegando em 70 mil já, e tudo graças a shorts. Calma que eu não vou deixar vocês órfãos de conteúdo mais. Eu já tô com um cronograma de postagem, eu já tô com ideias de vídeos gravadas. Não tá mais só no papel, tá gravado. Se bem que a parte mais difícil pra mim, apesar de eu trabalhar com isso, deve ser por isso que é mais difícil, né? Porque eu trabalho com isso, é editar o vídeo, montar ele, deixar ele prontinho pra postagem. Como eu trabalho com isso, se torna um processo um pouquinho mais árduo do que o normal, do que gente que não trabalha com edição de vídeo e vai com a cabeça fresca pra editar. Eu não tô com a cabeça fresca quando eu tô editando, eu nunca tô com a cabeça fresca quando eu tô editando, eu já tô, tipo assim, varado de horas editando, às vezes noites editando, mas enfim. Voltando pros conteúdos, eu tô abrindo 2 canais novos. Aí você vai falar, pô, mas você não posta nem no principal, né? Você vai postar em outros 2. É porque os outros 2 vão ser conteúdos mais leves, bem mais fáceis de editar. Eu não vou exigir tanto de mim na edição. Nesse vídeo eu não exigi tanto de mim na edição, eu exigi mais de mim na hora de roteirizar e de gravar e de pesquisar e de ficar remoendo informações e tudo mais. Eu tô tentando partir mais pra esse lado, mais a pesquisa do que a edição em si. Porque eu acho que o arroz e feijão da edição já prende a galera no vídeo. E, enfim, papos técnicos de nerdola de edição e criação de conteúdo, foda-se. Mas eu quero muito pedir pra você se inscrever nesse canal. Não se desinscreve, por favor. Confia no processo. O bagulho vai sair muito esse ano. Já tem o primeiro vídeo do outro canal gravado, que eu falo sobre... Eu até esqueci sobre o que é, porque faz tanto tempo que eu gravei que eu nem lembro o que é, mas vai tá, eu vou colocar aqui na edição aqui grande, assim, ó. Plau. Mas é isso, vejo vocês na próxima semana, que é onde eu vou soltar um vídeo sobre jogos que saíram no ano em que eu nasci. Você vai ter que ver o vídeo pra saber qual ano que eu nasci, mas eu vou soltar semana que vem. E vai ter um conteúdo exclusivo pro TikTok. Eu vou ver se eu solto aqui também. Eu tô pensando em fazer só exclusivo lá pro TikTok, então me segue lá no TikTok. Que é de uma tatuagem de um game que eu vou fazer aqui. Eu já tenho algumas aqui, mas eu vou lacrar essa parte aqui com essa tatuagem desse jogo. Tá, Lies of P, mas eu não vou falar quem que é ainda. É um conteúdo exclusivo. Tá bom, é o Romeu, é o vilão. Eu não sei fazer surpresa. Enfim, é um conteúdo sobre isso. Vai sair no TikTok, talvez saia aqui também. Mas é isso. Abraço. Me segue aí, continua me seguindo. Tem muita coisa pra esse ano. Feliz ano novo, feliz 2026 aí. Vai se fuder. Brincadeira, não vai não. Não vai se fuder não. Valeu.